Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito contente de receber Stefano Volpe aqui com a gente. Volpe, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer demais estar aqui. Obrigado pelo convite. Volpe é escritor, roteirista, escreveu uma coluna Tal Felicidade linda, que eu fiquei emocionada verdadeiramente quando eu li. Ali eu soube que a gente tinha que conversar aqui no Jornada, mas eu vou contar para todo mundo que você está no meio de um processo nada calmo, que é lançar uma segunda edição do livro, que você está fazendo absolutamente tudo. Então eu queria começar te perguntando sobre essa motivação para fazer tantas coisas num projeto tão autoral. E mesmo assim, tá aqui, ó, inteiraço, gente, dando entrevista sorrindo para mim, vou te contar. Sim, é um desafio muito grande. Como Espíritos Não Choram foi lançado, é meu último livro, né? Ele foi lançado de forma independente no ano passado, na verdade, em 2020, no meio da pandemia. E eu, como autor independente, trabalhei muito, suei muito para vender esse livro, vendi até 1.000 cópias. E agora ele foi comprado pela HarperCollins, que é nada mais, nada menos do que a segunda maior editora do mundo. E estou muito feliz com esse novo passo, essa nova etapa para esse livro que tocou tanta gente, chegou em lugares que eu nunca podia ter imaginado antes. E agora também o desafio de fazer um livro onde a gente tem os mesmos contos do anterior e agora 3 mais. Então, tem toda uma estratégia, um trabalho para fazer com que quem comprou o livro anterior compre ele de novo, sinta o desejo de comprar esse livro agora na livraria e criar uma edição, a gente está chamando meio que de luxo, com capa dura, com prefácio novo. Então, é isso, está um super desafio, mas a gente precisa também de conversas e convites como esse. Então, muito obrigado por me receber por aqui. Imagina, eu acho que tem uma capacidade sua de lidar com a emoção, que eu acho que é ela que toca a gente tão profundamente. E nunca é um trabalho simples, né? A gente lidar com que. Quer dizer, eu estou generalizando aqui nunca, talvez alguém pronuncie-se pessoas que lidam com as Sim, emoções de maneira fácil, mas eu não conheço ninguém. eu É também não, tô sempre, não fora. é? Tamo nessa, assim. Então, acho que a generalização vale. Nunca é simples lidar com o que a gente sente, mas o preço de não lidar é mais alto. Não sei se teve esse momento que te caiu essa ficha, como é que foi? Sim, faz muito sentido para mim, porque eu sou escritor há algum tempo, eu escrevo há 10 anos, e eu sempre fugi, é muito curioso isso, eu sempre fugi de parecer vulnerável na escrita. Então eu escrevia sobre qualquer outra coisa. Eu comecei escrevendo fantasia, depois eu escrevi um drama, e toda vez que eu chegava perto assim de me expor na escrita, eu fugia porque eu não estava pronto para lidar com aquela emoção, não estou pronto para compartilhar isso com as pessoas, não quero que as pessoas me conheçam tanto assim. E aí, Homens Pretos Não Choram, para mim, é uma virada de chave, porque é um momento no meio da pandemia a gente começou a repensar um monte de coisa, né? Um monte de comportamento e teorias e existência e tanta coisa que aconteceu, né? Está acontecendo, na verdade, e aí eu escolhi, assim, eu preciso ser mais vulnerável, eu preciso compartilhar as minhas emoções com as pessoas. E a partir daí eu descobri uma escrita mais sensível, mais vulnerável e que acaba aproximando melhor a gente. Porque quando eu mostro minhas fraquezas, eu encontro outras pessoas que estão querendo elaborar as fraquezas delas também, sabe? E aí dá match, esse match é muito gostoso. Agora, esse retorno, acho que isso que você falou, você tem uma coragem individual, né, de repente decidir se expor, e que legal que o processo foi tão consciente para você. Eu acho que eu aqui com Jornada vivi ele meio no susto. Quando eu vi, eu já estava abrindo meu coração É, e falei, eita, ok, então é assim, então vamos, beleza. Que legal que para você foi consciente, assim, sabe? Agora eu acho que é o momento, eu vou mostrar a vulnerabilidade que está aqui, né? O que eu sinto e como eu lido com isso. muita Só que tem uma. análise, tá? Muita terapia para chegar nessa Ainda bem, decisão. agradeço.
agradecemos a terapia por isso, então. Mas tem um retorno, né? Tem essa volta. A hora que a gente está aqui, está aberto, as pessoas também chegam e começam a falar dos próprios processos que elas estão elaborando, como você falou. Só que você fala também de dores que são profundas. E aí você começa também a lidar com essa dor que ela não é só sua, ela é de tantos. Também foi um assunto que você levou para terapia depois? Lidar com o que você recebia, ou também não é tanto, assim, os leitores se sentem que se resguardam também na hora de compartilhar com você o que eles estão sentindo? Essa é uma pergunta muito boa, Helena. Tô aqui pensando nela. Eu, sim, de fato, antes de decidir ser vulnerável com nas palavras, pelas palavras, meus feedbacks eram muito voltados à qualidade do meu trabalho. Você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, ou você é muito bom nisso, você cria ganchos incríveis e etc. Depois eu entrei num outro lugar, né, que era um lugar de, nossa, eu tenho um avô que nunca chorou, e eu só lembrei disso depois que eu li seu livro. Ou um que muito forte que eu recebi, que era uma pessoa que estava com o pai no leito de um hospital e contou o primeiro conto de Homens Pretos Não Choram para o pai e viu o pai chorar. Então, aqui é um nível de feedback mais profundo, né? Na vulnerabilidade nasce é isso, assim, nasce uma identificação que permite que você compartilhe o seu lugar também de dor, é, não só de dor, de alegria também, ou de expectativa, tantos sentimentos diferentes, assim, eu tenho recebido e eu não quero mais outra coisa, assim. Quando você me convidou para escrever para coluna, eu tinha muita certeza, assim, que eu queria compartilhar uma história de vivência que fosse desse lugar. Estamos desnudados aqui e vamos trocar, né? Eu acredito muito hoje na força dessa troca, porque parece super clichê, mas eu tenho acreditado cada dia mais que a nossa força ela vem de fato da nossa fraqueza. Então, do lugar que a gente acha que a gente é mais fraco, putz, a gente é forte pra caramba. Nossa, eu fiquei com vontade de chorar ouvindo você falar agora como é forte e importante. E eu sinto que a gente tem uma. Não sei, quando a gente acessa essa força que vem da exposição da fraqueza também, a gente cria como se fosse um campo, me diz se eu estiver viajando, mas é o que eu sinto. Tá. Como se a gente fosse um campo, assim, que eu acho que ele tem muito a ver com o afeto, então a gente está dentro de um lugar de afeto, e que a gente topa falar, e aqui a gente conversa. E é muito curioso, porque hoje, ao mesmo tempo que eu sinto esse campo cada vez maior, cada vez a gente está topando mais, assim, falar, ficar menos no tema superficial, ficar menos só num debate de opiniões. Eu acho que a gente já teve uma fase muito grande, assim, de, eu penso isso, eu penso aquilo. Você fala, tá, para além das opiniões, vamos para você é bom na técnica, você é isso, você é aquilo, tá, vamos para o Uhum. que a gente sente, vamos para o que a gente pensa. Ao mesmo tempo que isso está muito forte, a gente também tem um momento que que as coisas estão delicadas e elas precisam passar por esse momento também para a gente entender como falar. E você começa o texto Natal Felicidade falando. É um texto lindo, gente. Vamos falar dele aqui mais vezes, mas por favor, entrem no blog para ler lá no site da Vejinha, porque é muito bonito mesmo. Você começa falando sobre, mesmo com o perigo, de uma romantização, de uma coisa que é complicada, a gente precisa falar sem medo sobre o que foi felicidade, o que é felicidade do seu ponto de vista infantil. E eu queria te perguntar, na época eu não tive a oportunidade de perguntar sobre o texto, mas sobre essa ressalva, não sei se é uma ressalva inicial que você faz, mas como você É lida com sim. isso? É uma ressalva. É quase um disclaimer, né? É legal você falar disso. É que, é que a gente está num assunto tão. Igual você falou, né? A gente está falando de um assunto tão complicado. é, Na verdade, talvez complicado, tão delicado, né? As pessoas complicam tanto um assunto que é simples, que
Hoje a gente fica... Às vezes eu piso em ovos, sabe? Às vezes eu sinto que eu estou pisando em ovos para contar uma história vulnerável, por exemplo, porque rapidamente alguém aparece e fala: você está se vitimizando, você está de mimimi, você quer se colocar como vítima agora, e não é sobre isso, não é desse lugar que eu tô falando. Pelo contrário, para mim, as histórias que eu vivi, as histórias mais frágeis que eu vivi, eu não trocaria por nenhuma outra. Isso faz de mim quem eu sou, né? A gente é feito das nossas histórias, né? E tenho muito orgulho de tudo que eu vivi. Imagina, a minha infância na favela, uma coisa que eu mais me orgulho na vida, de como que era, do quanto que eu aprendi daquela fase da vida, né? Só que, por outro lado, quando você fala disso, você corre às vezes um risco, né? Que é esse risco de alguém achar que você está se vitimizando e tapar os ouvidos para ouvir o que você tem a dizer. É... Por isso que eu achei importante começar o texto fazendo esse disclaimer, né? E galera, eu sei que isso pode acontecer, mas vamos ouvir aqui o que eu tenho para dizer. E eu acho que isso acontece super, né? Não? As pessoas, Muito. nossa, essa coisa do romantizar, a gente parece que às vezes aprende umas palavras legais e usa elas e desgasta elas, e aí agora tudo é romantizar, mas assim, nem tudo é romantizar, tá entendendo? Sim, nossa, Faz e sentido? faz todo sentido. Eu fiquei. Quando você fala ali, vou dar uma contextualizada aqui, mas você é o autor do texto. Me diga se eu estou contextualizando certo para quem Beleza. está ouvindo. Mas o Volpe conta um pouco sobre a infância na favela, sobre coisas que são difíceis, assim, ó, faltou água, e como seu pai lidava com a falta de água, ou quando chovia demais, então o que acontecia? Tem situações que é isso, assim, são complicadas de lidar. Só que você estava falando do seu olhar infantil sobre isso. E não infantil no sentido de só de ser da criança, assim, mas num olhar puro sobre isso, que via as coisas com amor. E numa sensação de gratidão incrível também a sua mãe, ali que me pareceu uma figura importante nessa história, para instigar a criatividade, a imaginação e também ter essa característica de super-herói que você fala ali no final, né? Sim, sim. Na Só verdade, que. Fala. ela que é a grande super-heroína dessa história, né? Quando eu mostrei esse texto para ela, ela falou, ela ficou meio ressabiada, assim, tipo, que ela sabe o quanto que ela... Minha mãe teve 7 filhos, né? Eu sou irmão de 6 e muita luta, né? E minha mãe sabe que ela lutou ali para criar 7, imagina, 7 filhos na escola com salário Nossa. mínimo, né? É muito suor, né? Muita luta. E aí ela ficou assim, eu tinha que aparecer mais aqui, hein? Ela ficou meio com ciúme do meu pai. Só porque ele Mas apareceu tudo primeiro no bem. texto. Não, mas fala para Sim. ela que se ela ouvir esse episódio, ela vai ver que dá para entender, que ela tem um papel ali que é muito importante e forte. Só que o que eu tive a sensação é que você olhou para toda essa situação com amor. E eu acho que também romantizar, a gente aprendeu a usar essa palavra com desdém, né? Assim, como uma crítica, assim, ó, você tá romantizando, tá fazendo, ou você tá querendo parecer vítima, não sei o quê. A gente usou essa palavra só nesse sentido. Mas eu fiquei pensando também, falar, olha, ver romance nas coisas é ver amor também nas coisas. E tinha amor ali, tinha muito. Eu fiquei com vontade de imaginar a cena de você patinando com água e sabão ali, escorregando no quintal. Você fala, cara, que delícia isso é felicidade, isso é vida. E entrar em contato com o amor que estava presente nessa cena, que sim, também tinha dificuldade, talvez tenha sido o que te trouxe tão longe e tão perto das pessoas. Você tem um pouco essa sensação? Como é que é a sua relação com ver amor nas coisas? Tenho, eu sou escritor, né? E é muito difícil para mim contar uma história sem romantizá-la, né? Partindo Uhum, desse sim. princípio, né? Eu escrevo ficção, e aí sim é válido, acho que é válido demais a gente pensar em romantização com cuidado, porque às vezes as histórias romantizam suicídio, romantizam problema e fazem com que o público ou a audiência
entenda um assunto super sério de uma perspectiva errada e que pode se tornar perigoso. Acho que a gente não está Sim. dizendo aqui que isso não é válido, né? Sim, esse pensamento é válido, mas a gente precisa também ter empatia, né, com o que o outro está querendo dizer, né? Eu acho que vem um pouco daí. Você está falando do amor e eu relaciono muito o amor à empatia, né? Acho que eles estão muito ligados. É, e isso, inclusive, faz com que eu me concilie com quem eu fui, com o meu passado, de uma forma mais interessante, né? Porque não é romantizar, talvez seria dizer aqui para você que eu não passei por problemas e que eu era super feliz todos os dias, não tendo dinheiro para pegar um ônibus e ir no centro da cidade, né? Isso não é verdade. Eu queria sair dali, ou queria estudar, tinha sonhos, queria conquistar, ainda tenho, né? Tantos objetivos. Então, não é sobre isso, sabe? Não é sobre dizer que todos os meus dias foram felizes e alegres, mas eu acho que esse amor e essa empatia me permitem olhar para as histórias sensíveis que eu tive, que a gente tem, né, todos os dias e se conciliar, assim, com a gente mesmo. Acho que esse é um exercício super válido. Nossa, é um exercício que eu vou chamar até de inevitável. Uma hora ou outra a gente vai ter que ficar de cara com ele. A gente É vai ter verdade. que, não é? A gente talvez empurre um pouco com a barriga, né? Tente deixar um Sim. pouco para depois, como a gente falou lá no começo, não é exatamente simples, mas eu penso que ele é inevitável, assim, uma hora ou outra a gente vai ter que fazer isso. Queria te perguntar sobre a Escureceu, sobre o projeto da editora, porque eu acho que também tem, quando eu li, até na Veja um depoimento também que saiu, que você conversou foi com a Raquel, né? Foi. E você conta ali sobre essa necessidade que você sentiu de publicar realmente pessoas que não estavam sendo vistas e que precisam ser vistas. Autores negros, importantes com trabalhos que talvez numa livraria a gente entre e não vai encontrar. É, Isso. como tem sido esse processo, tanto de escolha e de trabalho com as pessoas, como é? É, legal essa pergunta. Eu estava pensando nisso agora, assim, no meu trabalho com a Escureceu, porque não sei quando que esse podcast vai ao ar, mas a gente está numa super polêmica com a ideia do não inviabilize. Ela Sim. está sendo super criticada por oferecer uma vaga no podcast dela somente para mulheres pretas, né? E isso é o tipo de coisa que as pessoas não fazem ideia de quantas mensagens eu recebo por só abrir a editora para profissionais pretos, né? São muitas mensagens, de verdade. Quando eu saí na Veja, inclusive, foi super difícil, inclusive, lidar com a quantidade de comentários e reações negativas que chegaram, que chegam, elas chegam todos os dias. As pessoas brancas, elas se incomodam com esse tipo de iniciativa. É... Só que, na verdade, quando você entra na livraria ou quando você pesquisa uma editora ou uma agência literária, o que você vê é quase o oposto. A grande maioria das pessoas em destaque ou profissionais são pessoas brancas. E, então, isso já está acontecendo, já acontece. Essa já é a realidade. A Editora Escureceu é uma iniciativa justamente para resgatar textos e contos, romances de autores pretos que a gente não conhece ou que foram embranquecidos com o tempo, como o próprio Lima Barreto. A gente lançou ano passado Lima dos Anjos, Clara dos Anjos, Cara dos Anjos. e o que tinha de gente que não sabia que Lima Barreto era um homem preto, assim, não está no gibi. Muita gente não sabia. Então, existe esse trabalho, né? E tantos textos perdidos assim por aí que precisam de valor nesse tempo agora. Então, a Escureção é essa proposta, tem essa proposta de fazer um resgate, um garimpo literário. A gente resgata textos de 100, a gente já chegou a resgatar textos de mais de 200 anos.
Então, esse é um trabalho que a gente faz ativamente, inclusive mensalmente. Hoje eu sou anfitrião do que a gente chama de Clube da Caixa Preta, que é um clube de assinatura onde todo mês você paga R$ 8 e você recebe todos os meses um conto escrito por um autor é, até 2 séculos para trás, e alguém que provavelmente você nunca ouviu falar. Você ainda recebe um texto dizendo quem é esse autor, como é que esse texto foi relevante naquela época, do que ele fala, né? Um texto de contextualização, um vídeo de contextualização para ajudar a gente a entender por que essa obra foi relevante e é relevante agora. Então, esse é um trabalho feito com muito esforço, com muito carinho também. Tem muitos profissionais, olha, eu posso te dizer com propriedade, que tem muitos profissionais pretos no mercado editorial, profissionais bons que não conseguem oportunidade. E eu fico feliz, inclusive, de estar sendo procurado, muito procurado por editoras, para entender onde estão, né, quem são esses profissionais. Hoje, esse movimento já acontece e eu fico muito feliz mesmo. Nossa, que demais. Eu acho que os movimentos de transformação acontecem por isso, né? Porque no fim você só fala, cara, eu vou fazer diferente, eu vou fazer porque precisa ser feito, isso tem que mudar, e isso gera reações, e todas as mudanças, eu acho que ou espécie para não gostar de mudança é a espécie humana, né? Meu Deus do céu, você fala, como a É gente é verdade, né? resistente, não é? Como Porque dói, né? nossa, mas precisamos, né, gente? Vamos trabalhar aqui melhor com as mudanças, porque acho que tudo gera muita resistência, até a gente chegar num momento isso, assim, né, em que não seja exceção, seja regra, que a gente possa entrar numa livraria e encontrar autores negros, autores indígenas, autores amarelos que a gente não conhece, que a gente pode conhecer e precisa conhecer. Eu acho que tem esse papel de transformação que a gente vai fazendo, e um papel muito de conexão que eu vejo que você faz. Só que lá atrás você falou assim, né, que a gente faz escolhas, e que a gente lida com as escolhas que a gente faz. E até para você se assumir artista e depois assumir esse papel também de conector entre as pessoas, também teve uma decisão. Você tinha um Sim, emprego normal, né? Assim, sim. não era na carreira. Como é que foi? E acho que tem muitas pessoas até agora na pandemia que estão repensando também, acho que na crise existencial que pegou todo mundo, né? Será que é isso que eu tinha que fazer da Sim, vida? Será que eu não tinha? Como é que você viveu isso e qual que é a sua paz que você tem hoje com as decisões que você tomou em relação a isso? tem 5 anos que eu larguei a carteira de trabalho assim. Esse trabalho regular, né? Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu era diretor criativo, já trabalhava com pouco ali com texto, né? Aí trabalhei com redação publicitária durante um tempo, mas nossa, chega uma hora que tem coisa que é a nossa vocação, né? E parece que o tempo vai dizendo também, chegou o fim desse ciclo, você precisa ir para um outro ciclo, né? E às vezes eu acho que quando tem que acontecer, acontece, né? A gente só precisa ir lá e escolher falar. E aí o universo vai se movimentando e a gente vai se encontrando. Não foi nada fácil. Eu Quando eu pedi para o meu antigo chefe me demitir, nossa, enfrentei assim os piores meses assim, da minha vida financeira, porque eu não tinha, eu estava acreditando num sonho que eu não podia falar para minha mãe, eu não podia falar para ninguém, porque era aparentemente uma loucura. Quem vai largar um, um estágio sólido de carreira, super promissor para viver da escrita no Brasil, né? É muito abstrato. E eu só tinha um primeiro livro lançado, mas estava acreditando muito que isso ia dar certo. E eu fiz isso. Hoje eu fico pensando, se eu nunca tivesse feito força para esse ciclo encerrar, né, se eu nunca tivesse protagonizado esse momento, eu ia ser muito infeliz, porque eu ia ver. Eu tenho tantos amigos músicos e artistas natos que passou o tempo e hoje a vida deles
se reconfigurou e eles não conseguiram fazer essa escolha e agora falam, eu queria tanto viver do violão, eu queria tanto viver da música, da minha arte, e eu vejo essa frustração e ela mexe tanto comigo, porque eu escolhi, sabe? Eu escolhi passar pelo que eu precisasse passar, e não foi fácil. Eu não tô aqui para romantizar essa De decisão. novo, Eu sim. passei por um momento super depressivo. Eu não tive dinheiro, eu tive que voltar muitas etapas na minha vida, mas depois as coisas começaram a dar certo, assim, depois de muito sofrimento. E hoje eu tô aqui vivendo da escrita, da minha arte, e também tô aqui para inspirar quem estiver disposto a passar por um sofrimento até, inclusive, para onde chegar no sonho, assim, viver da arte no Brasil não é fácil, não é para qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que consegue ter tanta resiliência e resistir tanto, mas também eu acho que a gente precisa acreditar no nosso, é muito clichê isso, né, mas tudo bem, eu acho que a gente precisa acreditar no nosso sonho, no nosso talento, no que a gente quer ser. A vida é tão curta, a vida é tão pequena, que eu acho que vale a pena queimar todos os cartuchos e ver se vai dar certo. Quem estiver aí pensando em transição de carreira, vai com tudo. Nossa, Volpe, acredito muito nisso, assim. Eu acho que é um dos clichês que a gente vai ter que reelaborar para entrar em contato com a verdade que tem nele mesmo. A gente acredita no que É a gente... verdade. Não é? A gente acredita no que a gente pode... até esses amigos músicos que você estava contando, eu falei, que caraca também, né? Que a gente decide que depois de tal idade também já não dá, o barco já passou, já não dá mais, né? Por quê? Super. Quem é que definiu essa régua, né? Só que a hora que eu vejo você e você mesmo falando abertamente sobre a dificuldade financeira que isso trouxe, sobre a dificuldade emocional, como foi complicado, e mesmo assim passar por isso e incentivar outras pessoas a passar por isso, no fim só me inspira aqui dentro, assim, sabe? Para eu dar menos bola, para quando vem o medo e fala, não, eu não vou deixar o medo lidar com essa, não vou deixar o medo tomar essa decisão, eu quero eu tomar essa decisão. Então, só queria te agradecer imensamente, falar que a gente tem que conversar mais vezes, porque esse tempo voou, Volpe. Já acabou? Você acredita? Eu não acredito. Nossa, foi super rápido. Foi muito bom, hein? Obrigado. Não precisa me agradecer, eu que te agradeço, porque essa engrenagem ela é muito interessante, né? Você tem uma importância tão grande aí e eu daqui, e a gente vai se encaixando e é isso que faz a roda girar, né? Muito obrigado por me receber aqui e conte comigo para o que precisar. Conto mesmo, conte comigo também. Obrigada, sucesso no novo lançamento do livro agora. Quero ver essa edição de luxo, com capa dura de Homens Pretos Não Choram e todos os outros projetos que você faz junto com a Escureceu. Obrigada pela abertura, pela vulnerabilidade, pelo carinho, pelo afeto, pela empatia, por tudo. Uma delícia ter você aqui no Jornada da Calma. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também, que eu sei que você dá o play muito disposto a só diminuir essa voz do julgamento e se abrir para tudo que todos os nossos convidados trazem de coração tão aberto também. Então, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.